O céu estava tão escuro que parecia que o dia nunca tinha existido. A chuva batia no convés com uma força que machucava a pele, e o vento soprava tão alto que era preciso gritar para ser ouvido por quem estava ao lado. A madeira da caravela rangia, um som seco e constante, como se o navio estivesse reclamando do esforço de enfrentar aquelas ondas que subiam como montanhas. O capitão estava parado perto do leme, com as mãos presas à madeira gasta, mas ele era o único que ainda parecia ter alguma direção. Ao redor dele, a tripulação era a imagem viva da derrota. Homens que partiram de Lisboa com sonhos de ouro, agora eram apenas sombras, com as costelas aparecendo sob as camisas sujas e os olhos encovados por meses de fome e sede. O cheiro de água salgada, misturada com madeira podre, estava em tudo. Não havia mais comida que prestasse. Apenas biscoitos duros e cheios de bichos, além de uma água que já tinha gosto de lodo. A paciência dos homens tinha acabado junto com as provisões. Foi nesse cenário, sob um céu cor de chumbo que parecia pronto para desabar sobre suas cabeças, que o motim finalmente explodiu. O primeiro imediato, um homem que antes era o braço direito do líder, deu um passo à frente. Ele estava ensopado, com o rosto vermelho de raiva e de cansaço. Ele não aguentava mais as promessas de terra firme, que nunca aparecia no horizonte. O imediato caminhou até o capitão, tropeçando nos cabos soltos que chicoteavam o convés. Ele parou na frente do seu superior e gritou para que todos os marinheiros ouvissem. Ele disse que o capitão era um mentiroso, que os mapas que ele carregava não passavam de invenções de um velho louco e que não existia nada além daquela imensidão de água pronta para engoli-los. O imediato não queria saber de glória ou de novos mundos, ele queria apenas o direito de tentar voltar para casa, mesmo que isso parecesse impossível. Para ele, a morte no oceano era certa se continuassem naquele rumo. A tensão no navio era tão forte que quase abafava o som do trovão. Os marinheiros pararam o que estavam fazendo, segurando-se onde podiam, para não serem levados pelas ondas que invadiam o convés. Todos olhavam para o capitão, esperando uma reação violenta, talvez um tiro de garrucha ou um golpe de espada. Mas o homem permaneceu em silêncio, olhando para o horizonte escuro. Foi então que o primeiro imediato cometeu o ato final de afronta. Ele arrancou a bússola das mãos do navegador e, com um movimento rápido e cheio de ódio, jogou o instrumento no mar. O pequeno objeto de metal desapareceu nas águas escuras em um segundo. O imediato cuspiu nos pés do capitão e exigiu que o navio desse meia volta imediatamente. A reação do capitão foi o que mais assustou os homens. Ele não gritou, ele não sacou sua arma. Ele apenas olhou para o lugar onde a bússola tinha caído e depois encarou o rebelde com um olhar de resignação que ninguém entendeu. Com uma calma perturbadora, ele soltou o leme de madeira. Ele deu um passo para trás, cruzou os braços e deixou o controle do navio nas mãos do imediato. Foi um silêncio que pesou mais do que qualquer ameaça. O capitão parecia saber de algo que ninguém mais sabia. Ele entregou o comando para quem queria fugir. Mas o navio agora estava sem direção no meio do caos. Enquanto o imediato tentava segurar o leme com as mãos trêmulas, tentando desesperadamente controlar o peso da caravela, um raio imenso cruzou o céu, iluminando tudo por alguns segundos. O clarão revelou o que a escuridão estava escondendo. A poucos metros da proa, picos rochosos e afiados saíam da água como dentes de um gigante. Era a terra que o capitão tanto buscara estava ali, mas o motim e a discussão tinham acontecido no pior momento possível. Por causa da negligência do imediato e do tempo perdido com a briga, o navio estava indo direto para os recifes em uma velocidade que tornava qualquer manobra impossível. O impacto era uma questão de segundos. O rosto do imediato mudou do ódio para o puro terror ao perceber que o seu ato de rebeldia tinha selado o destino de todos justamente quando a salvação estava à vista. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. O navio rangeu uma última vez antes de encontrar a pedra. Para entender como aquele navio chegou ao ponto de quase se partir nos recifes, é preciso olhar para trás para o dia em que tudo parecia um sonho de ouro. O porto de Lisboa estava completamente cheio e barulhento. O sol, que brilhava forte, batia no Tejo e a euforia escondia o medo profundo. A coroa pressionava os navegadores por resultados e novas rotas que trouxessem lucro rápido. O capitão observava do convés os homens que subiam a bordo. Eram sapateiros e lavradores que nunca tinham visto o mar de perto.
Eles foram atraídos pela promessa de riquezas que mudariam suas vidas. Deixaram para trás famílias e a segurança da terra firme por uma aventura que ninguém sabia como terminaria. Assim que a costa de Portugal desapareceu no horizonte, a realidade bateu forte. A vida na caravela não tinha nada de belo. O espaço era apertado e os homens dormiam amontoados uns sobre os outros. O cheiro era insuportável, uma mistura de suor, madeira úmida e comida que apodrecia nos porões. Não demorou para o entusiasmo virar um cansaço que pesava no corpo. A rotina era brutal e não permitia descanso. Era preciso subir nos mastros sob sol ou chuva, puxar cordas que cortavam a sua pele e as mãos e manter o navio flutuando enquanto as ondas tentavam derrubá-lo a todo custo. A comida era um problema sério. Os biscoitos logo ficaram cheios de vermes pretos. Os marinheiros batiam o alimento na madeira para os bichos caírem antes de comer. A carne salgada era dura e a água nos barris cheirava mal depois de poucas semanas. Mesmo assim, aqueles homens se tornaram uma família improvisada. No meio do oceano vazio, eles eram os únicos amigos que tinham no mundo, mas era uma amizade forçada pela necessidade que dava sinais de desgaste conforme os dias passavam, e a terra firme que tanto desejavam não aparecia no horizonte. A autoridade do capitão foi testada antes daquela tempestade. Ele era silencioso e passava horas trancado com seus mapas secretos. Isso criava um clima de mistério crescente que incomodava a todos. O primeiro imediato percebia as reclamações e alimentava a ideia de que o capitão estava perdido. Atos de rebeldia começaram a surgir aos poucos. Alguém esquecia de amarrar uma carga. Se outro fingia não ouvir uma ordem direta. O clima ficou pesado e o respeito pela hierarquia estava sumindo de forma rápida. O ponto de ruptura aconteceu por causa de água. Um jovem marinheiro foi pego bebendo mais do que sua parte durante a noite. A sede era tanta que ele não aguentou o desespero. O capitão sabia que se perdoasse o rapaz, perderia o controle total do navio. Ele ordenou que o jovem fosse castigado na frente de toda a tripulação. O som do chicote cortando o ar foi a única coisa ouvida no convés por um longo tempo. O pobre marinheiro não gritou, mas as lágrimas corriam pelo seu rosto sujo. Os outros assistiram com muita atenção e em silêncio, mas o ódio nos olhos deles era claro. Aquilo não foi visto como justiça, mas como a crueldade de um líder que já não tinha a confiança do seu povo. As rachaduras emocionais aumentaram de forma assustadora. A noção de tempo se perdeu na imensidão azul que não terminava nunca. O medo de que os mapas fossem invenções virou uma certeza amarga. Homens desesperados e amotinados sabotaram os barris de água, derramando o líquido para forçar o capitão a desistir e voltar para casa. Ele sentia a tensão, mas não recuava. Mantinha o rumo firme, enquanto o primeiro imediato soprava desconfiança no ouvido de cada marinheiro exausto, sofrido e faminto. O sonho do ouro tinha virado um peso de sal que todos carregavam nas costas. Eles estavam no limite, prontos para quebrar, muito antes daquelas pedras surgirem no caminho. O som da madeira se partindo foi como um estrondo. Quando o navio atingiu o primeiro recife, a força da água gelada jogou todos no chão. A tripulação gritava em pânico enquanto as ondas batiam com força. A caravela inclinou e ficou presa entre as rochas afiadas. No meio da espuma branca das ondas, os homens lutavam para não serem puxados para o fundo. O capitão se segurava em um mastro, observando o caos com uma calma impossível. Ele via seus homens pulando na água e tentando nadar até a faixa de areia que aparecia sob a luz dos raios. Quando a manhã chegou, o mar estava calmo, mas a cena era de destruição. O que restou da expedição era um monte de madeira quebrada nas pedras. Eles olhavam para a carcaça de madeira que sobrou, sofridos e cansados. Na praia, 40 homens estavam espalhados pela areia. Alguns choravam, outros tentavam respirar a água salgada. O primeiro imediato estava sentado perto de um tronco da praia, com o olhar perdido. Ele tinha perdido o comando e o respeito daqueles homens. O jovem marinheiro caminhava pela beira da água e encontrou o baú de ferro do capitão. O baú foi levado ao centro do grupo. O capitão ferido se aproximou, caminhando com dificuldade. Suas roupas estavam em trapos e o sangue cobria seu rosto. Ele mesmo abriu o baú e tirou seu diário pessoal. Os homens se juntaram ao redor desconfiados. O silêncio era quebrado pelo som do vento soprando nas árvores. O jovem marinheiro leu algumas passagens em voz alta.
alta. O choque pesado atingiu a todos. No diário, o capitão tinha anotado as coordenadas exatas daqueles recifes. Ele sabia firmemente que eles estavam ali. Ele escreveu que se a tripulação perdesse a vontade de seguir, ele levaria o navio ao limite. O capitão confessou que o encalhe foi proposital. Bom, ele sabia que o medo faria a tripulação exigir o retorno imediato para Portugal. Para garantir que eles explorassem aquela nova terra, ele tirou deles a opção de fugir. O navio foi sacrificado para que a missão vivesse. Foi uma estratégia cruel que os colocou exatamente onde ele queria. Ninguém se atreveu a contestar a palavra do líder. O imediato tentou falar, mas sua voz saiu fraca. Ele percebeu que ninguém mais o via como um líder. Ele tinha hesitado enquanto o capitão destruiu o próprio navio para alcançar a glória. O respeito pelo capitão voltou misturado com um temor profundo. Eles entenderam que estavam sob o comando de um homem que não pararia por nada. A sobrevivência dependia agora da união e da força de cada um. Mesmo ferido, o capitão organizou o grupo, mandou buscar água doce e ferramentas nos restos da caravela. O primeiro imediato ficou isolado dos marinheiros. Ele não recebeu ordens nem participou das decisões. Tornou-se uma sombra na praia. Um lembrete do que acontece com quem tenta atrair um propósito maior. Ele passava o dia na vigia noturna, olhando para o horizonte, esperando por um resgate incerto. O primeiro acampamento surgiu com os restos do navio. Pedaços de mastros viraram vigas e as velas rasgadas serviram de teto. A vida ali não seria fácil, pois a mata era fechada e perigosa, algo que assustava os homens, mas havia uma sensação de vitória. O capitão sentava-se perto da fogueira, olhando para o mar. Ele sabia que em Portugal pensariam que eles tinham afundado, mas a verdade estava escrita naquelas areias. A expedição não tinha acabado. Ela estava apenas começando de um jeito novo. Os sobreviventes sentiam saudade e orgulho. E eles não sabiam se voltariam para casa, mas ali eram donos do seu destino. A beleza da terra era um contraste com a destruição nos recifes. A ambição humana constrói e destrói na mesma medida. O capitão sabia que seus nomes agora pertenciam à eternidade e que os mapas seriam desenhados com o sangue deixado naquela areia para sempre. O mar não guarda os nomes dos que tiveram medo, apenas as rotas daqueles que transformaram o abismo em seu próprio domínio.